No vídeo de hoje vamos estar resolvendo aí um problema de projeto de conversor. E o conversor que a gente vai estar fazendo aqui é o conversor CCCC do tipo book, certo? Conversor abaixador que a gente já destrinchou aí em aulas anteriores. Para você que ainda não assistiu o vídeo, vou deixar linkado aí no card para você conferir. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever para você não perder os próximos vídeos. E bora pro vídeo de hoje, mas só depois da vinheta. Pois bem, pessoal, vamos ler aqui o nosso probleminha. Então, um conversor book tem uma tensão de entrada que varia entre 10 a 15 volts e uma corrente de carga que varia entre 0,5 e 1 ampere. A tensão na saída é 5 volts e para uma determinada frequência de chaveamento de 200 kHz, determine a indutância mínima para fornecer uma corrente no modo de condução contínua para toda possibilidade de funcionamento. Então, pessoal, essa aqui é uma questão típica de prova, certo? Porque é uma questão que ela não é tão simples, não é só você colocar na fórmula, você tem que fazer uma certa análise, pois ele te dá aí uma variação na entrada, que é de 10 a 15 volts, como também te dá uma variação na saída, certo? Na corrente, no caso, que é 0,5 a 1 ampere. Então, isso aí vai depender da análise e não só colocar nas fórmulas, como eu já disse antes. Então, o circuito aí do conversor book é isso aqui, certo? Que a gente já detalhou. Então, aqui eu tenho uma tensão contínua, não é isso? VS. Uma chave que vai estar fechando aqui com a determinada frequência, que nesse caso é 200 kHz, um diodo aqui, certo? Diodo aí comum de potência, um indutor de indutância aérea, um capacitor e um resistor aqui na carga. Então vamos anotar aí algumas fórmulas que a gente já detalhou em aulas anteriores. Aqui eu tenho que a tensão de saída, né, que é a minha tensão VO, ela é VS, que é a tensão da entrada, vezes o D, e onde D é o duty cycle, certo? Vai ser aí relacionado ao tempo que fica fechada a chave, né, em relação ao período. E aqui a outra fórmula bastante importante que a gente deduziu é que L vezes F, a indutância vezes a frequência mínima, certo? É igual a tensão de saída vezes 1 menos D dividido pela variação de corrente no indutor. Não vou estar explicando essas fórmulas, pois já fizemos um vídeo onde detalhamos tudo isso aí, beleza? Então, basicamente, com essas duas fórmulas e um pouco de análise, a gente vai conseguir achar aí a resposta para essa questão, ou seja, um indutor que satisfaça a propriedade de condução contínua, como a questão pediu. Então, já entrando aí nesse aspecto, vamos aqui relembrar o que é a condução contínua. Então, aqui nesse gráfico, eu tenho a corrente no indutor, certo? Então, a corrente no indutor ela tem esse formato aqui triangular, e aqui ela vai crescer, certo? No período que a chave está fechada, certo? De 0 a dt. E depois vai diminuir entre dt e t, certo? Que é o período de off, no caso aqui do conversor book. E aí, galera, o que era a condução contínua que eu falei nas aulas passadas? É o seguinte, essa corrente no indutor, a corrente instantânea, ela nunca pode ser zero ou menor que zero, certo? Ela sempre tem que ser positiva. Então, a corrente contínua, o modo de condução contínuo, é só você explicar assim. A corrente no indutor sempre é maior que zero. Pronto, basicamente é isso. E aí, como a gente viu lá na aula passada, como ela é uma onda triangular, ela vai ter um valor de máximo, que é o IL máximo, e o IL mínimo, né? E essa variação entre o IL máximo e o IL mínimo eu chamo aí de delta IL. Outra coisa que também vimos na aula passada é que esse sinal aqui, certo? Sinal de corrente, ele vai apresentar um valor médio, onde esse valor médio eu chamo aqui de I maiúsculo, né? IL, que é o mesmo corrente média na carga, certo? Visto que a corrente no capacitor, a corrente média é zero, certo? Então, a corrente média no indutor é igual à corrente média na carga. Pois bem, relembrando tudo isso aí, certo? Você que já estava um pouco esquecido, então vamos lá resolver. Como eu disse, a corrente não pode ser menor do que zero ou zero, certo? Então o momento crítico é o momento que é zero. Então se eu achar o momento para que é zero, na hora de fazer o projeto eu boto o valor do indutor acima, certo? Porque aí eu vou estar garantindo o modo de condução contínua. Então, qual vai ser o valor de corrente mínima no indutor? Vai ser o seguinte, é o valor médio menos a variação na corrente, certo? Delta IL sobre 2. Também vimos já o porquê disso, né? E aí eu vou pegar aqui, vou botar essa corrente mínima para ser igual a zero, certo? Que nem eu comentei ainda há pouco. Então, botando aqui ela igual a zero e substituindo as coisas que eu já sei, né? Eu sei que a corrente no indutor, né? Ela é igual à corrente média na carga, né? Na saída, que é a tensão média na saída dividido pela resistência. Então, fazendo só a álgebra aqui, né? Eu vou isolar o delta IL. E o delta IL vai ser 2 V0, certo? VO dividido por R. Ou então, ó, VO dividido por R é IO, certo? Porque tensão sobre resistência é corrente, lei de Ohm, né? Então vai ficar 2 vezes I0. Então, encontrei a minha primeira fórmula aí para o delta IL.
Pois então, pessoal, isso aí tudo que eu fiz até agora foi só relembrar aí conceitos nas aulas anteriores. Agora vamos de fato aqui entrar dentro da questão. Então a questão ela te dá dois parâmetros. O primeiro, que a tensão de entrada varia entre 10 a 15 volts, e o segundo parâmetro é que a corrente na saída varia de 0,5 até 1 ampere. Dessa forma, para você resolver essa questão, são 4 situações. Você consegue perceber isso? A tensão de entrada como 10 e a corrente na saída 0,5, a tensão de entrada como 10 e a corrente 1, a tensão de entrada como 15 e a corrente 0,5 e a tensão de entrada 15 e a corrente de 1 ampere na saída. Então, se você não tem muita prática, provavelmente você responderia assim. Você faria o cálculo para as 4 possibilidades e o valor de indutância que você achasse o maior deles, certo? Era o que você iria escolher como referência, não é isso? Só que o seguinte, você fazer isso aí na hora da prova, você acaba ficando sem tempo. Então não é muito bom você ir por esse caminho, certo? Então é melhor você fazer do jeito que eu vou explicar aqui. Mas é claro, na hora da prova vale tudo. Se você não conseguir fazer desse jeito, faça do outro jeito, nem que seja mais demorado, mas você acerta a questão. Então eu coloquei aqui que a gente tem que descobrir a situação crítica. Então, qual é a situação crítica para mim, certo? Nesse caso, em termos de condução contínua, é eu pegar a tensão de 10 ou de 15 na entrada? É eu pegar a corrente de 0,5 ou de 1 ampere na saída? Então, é isso que eu quero descobrir. Então, analisando primeiramente só a tensão, vamos descobrir qual é o valor de tensão crítica, certo? Então, vou dar aqui um zoom para melhorar aqui nossa visualização. Então, é o seguinte, a gente já viu lá pela fórmula, né, que o VO, né, é D vezes VS. Ou então, eu posso aqui isolar o D, né, então vai ficar VO dividido por VS, a mesma coisa. E eu também sei que ΔIL é igual a VO vezes 1 menos D dividido por LF, certo? Que eu mostrei lá no começo, as únicas duas fórmulas aqui que eu estou usando praticamente. Então, para a gente começar a analisar, vamos fazer o seguinte. Imagina que o ΔIL, em termos de condução contínua, certo? Vamos aqui voltar no gráfico para você abrir sua mente. Em termos de condução contínua, é melhor você ter um ΔIL grande ou pequeno? Só você pensar, se esse ΔIL aqui, se ele for muito grande, significa dizer também o seguinte, que a corrente mínima ela vai descer mais ainda, certo? Porque a corrente mínima ela depende do ΔIL. Então, quanto maior o ΔIL, menor a corrente mínima, certo? Então, ela mais próxima de zero fica. Então, quanto maior o ΔIL, mais suscetível é você ir para o modo de condução descontínua. Então, você consegue visualizar isso? Dessa forma, entendido isso, fica muito tranquilo aqui, ó. É só você fazer o seguinte, ó. Imagine num ΔIL grande, certo? Que a gente está atrás aqui da condição crítica, certo? Da situação crítica. Então, o ΔIL sendo grande é a nossa situação crítica. Então, para esse lado aqui aumentar, o que é que tem que acontecer com o D? Imagine que o VO e o LF são constantes, certo? Então, em relação aqui nesses parâmetros que a gente está analisando. Então, só quem vai variar desse lado é o D. Então, para o ΔIL aumentar, mantendo todo mundo aqui constante, o que é que tem que acontecer com o D? Muito bem, o D tem que diminuir, certo? Então, aqui é só o D, certo? Eu coloquei a setinha aqui, mas é só o D. Porque se o D diminuir, o ΔIL aumenta. Por exemplo, é só você botar número, certo? Imagine que o D é 1. Pronto. Então, vamos botar 0,9, certo? Então, 0,9, então 1 menos 0,9 vai ficar 0,1. Então, vai ser 10% disso aqui, certo? Ou seja, o ΔIL seu vai ser apenas 10% dessas constantes. Agora, se o D diminuir, por exemplo, 0,5, então vai ficar 1 menos 0,5, que vai dar 0,5. Ou seja, agora o seu ΔIL é 50% disso aqui, certo? Ele é 0,5 vezes isso. Então, se o D diminui, mantendo todo mundo aqui constante, logicamente o seu ΔIL vai aumentar. Beleza, aí é a primeira parte. A segunda parte é você analisar essa segunda fórmula, certo? Porque o que você quer encontrar é em relação à tensão de entrada, que é o meu VS. Então, se o D diminui, certo? Para o ΔL aumentar, então eu vou ter que botar aqui que o meu D ele diminui, certo? Então, vamos lá, o D diminui. Então, a condição mais crítica é para um D menor, certo? Mantendo todo mundo constante. Então, para o D diminuir, logicamente a tensão na entrada, VS, ela vai ter que aumentar, certo? Mantendo aí a tensão VO constante, pois a tensão final, certo? Na sua saída você não muda. É uma tensão contínua aí, sem variação, né? Praticamente sem variação. Então, o seu D vai ter que diminuir, logicamente o VS vai ter que aumentar. Dessa forma, o que a gente conclui? A gente conclui o seguinte, se você tem numa tensão de entrada 10 volts e 15 volts, a condição mais suscetível a você ter um modo de condução descontínuo, ou seja, a sua situação crítica, é quando você tem um valor de VS maior. Dessa forma, a gente vai escolher aqui o VS crítico de 15 volts. Então, eu vou colocar aqui
15 volts, beleza? Entendido isso, bora agora para a corrente. Para a corrente não precisa a gente fazer tanto cálculo, fica bem mais óbvio do que aí para a tensão. É só você imaginar o seguinte, a corrente na carga ele fala o seguinte, que ela varia entre 0,5 e 1 ampere, a corrente média, né, na carga. Então vamos lá para o gráfico. Você sabe que a corrente média na carga é igual à corrente média no indutor, certo? A gente já viu tudo isso aí, eu já até retomei aqui no início da aula. E aí aqui é o seguinte, ó, imagina a corrente média sendo esse tracejadozinho aqui, certo? Que é o valor onde o sinal vai ficar oscilando, certo? Sobre ele. Então, quanto menor esse valor, ou seja, se você puxa esse tracejado para baixo, mais provável de o IL mínimo chegar aqui no zero, certo? Ou até abaixo disso. Então, um valor de corrente média na saída menor, ele é mais crítico do que um valor de corrente média na saída maior. Isso aí fica muito claro, é bem mais fácil do que analisar a tensão. Dessa forma, entendido isso, qual vai ser o valor de corrente que você vai analisar aqui criticamente? É o de 0,5, pois é menor do que 1. E agora eu vou deixar um extra aqui para vocês, certo? Geralmente, outras questões, ela pode não deixar em função na corrente na saída. Ela pode deixar em função da resistência, certo? Então, ele pode dizer assim, imagine que sua saída seja um resistor variando entre 5 e 10 ohms. Pois é a mesma coisa do que você falar que a corrente varia entre 0,5 e 1 ampere. Pois a tensão na saída é constante, certo? V0, que é 5 volts. E aí, se você pegar aqui 5 dividido por 5, que é a resistência, vai dar 1 ampere. E depois 5 dividido por 10 vai dar 0,5 ampere. Então, é a mesma coisa do que você dizer em função das correntes. Então, às vezes, as questões, ela pede em função da resistência. E aí, para você se dar bem aqui na prova, já vou deixar aqui esse bônus, certo? Para você. Então, é o seguinte... A gente já sabe que quanto menor a corrente, mais crítica é para o sistema. Então, vou botar aqui a setinha descendo, certo? E aí, obviamente, né, o resistor vai ter que aumentar, porque VO vai ter que manter constante, né? Então, é o seguinte, se essa questão desce em função do resistor, da resistência em si, então você escolheria o valor de maior resistência, certo? Nesse caso aqui, 10 ohms. Então, fica ligado que as questões aí na prova vai cair nesse estilo aí. Outra coisa que ele pode fazer é colocar a saída em função da potência, mas aí é a mesma coisa, porque em função da potência você volta para a resistência e para a corrente, aí você analisa, certo? Então vai ficar aí como dever de casa, você analisar quando a questão dá que na saída varia em função da potência. Então, galera, agora ficou muito fácil, botando aqui na fórmula, L vezes F é igual a VO vezes 1 menos D sobre ΔL, que eu já mostrei lá no começo e detalhei e destrinchei lá na aula passada, certo? Então aqui é o seguinte, a frequência ele já me deu, VO ele me deu e ΔL me deu, né? E D também eu conto facilmente pela relação lá do conversor Book. Então o que eu tenho que fazer aqui é basicamente isolar a indutância, certo? Basicamente isso. Só anotando agora os valores que a questão me forneceu. Então o VO é 5 volts, o D é a tensão de saída, que é 5, sobre a tensão de entrada, lembrando que a gente vai fazer para o caso crítico, que é 15, então daí 1/3. A corrente na saída aí, crítica, né? A corrente que a gente vai escolher, a corrente crítica, é 0,5 ampere. E o ΔL, como vimos lá no começo, ele é 2 vezes a corrente, certo? A corrente na saída, que é a mesma corrente média no indutor. Então vai ser 2 vezes 0,5, que dá 1 ampere. E a frequência que ele pré-estabeleceu foi de 200 kHz. Então, pessoal, aqui não tem mais o que fazer, certo? É basicamente aí substituir na fórmula e você encontrar o valor da indutância mínima. Então vamos lá. Então, substituindo na fórmula, né, isolando aqui o L, no caso, eu vou ter o VO, que é 5, vezes 1 menos o D, que é 1/3, tudo isso dividido por ΔL, que é 1, certo? Vezes a frequência de chaveamento, que é 200 kHz, ou seja, aí 200 vezes 10 a 3. Resolvendo aí na sua calculadora, você vai encontrar o valor de 16,7 microhenry, certo? O valor da indutância mínima. Aí agora é o seguinte, você vai dizer o seguinte na sua prova, certo? Você não vai escolher esse valor. Por quê? Porque esse valor de indutância é o valor que vai zerar a corrente mínima, né? Lembrando lá a formulação matemática que fizemos no começo. Então, qual é o valor de indutância que você vai escolher? Simples, você escolhe o próximo valor acima disso aqui. Aí é o famoso critério do projetista, certo? Você pode botar aí o maior valor comercial acima, você pode botar o dobro disso aí, você pode botar aí 50% desse valor acima, no caso, né? Então é esse critério aí que o livro já traz muito bem isso aí, certo? Essa questão do projetista. E mais um extra que eu vou deixar aqui para você é o seguinte, por que eu não coloco aqui, por exemplo, então, 100 vezes isso aqui? Por vários motivos, certo? Como eu já falei lá nas aulas teóricas. Um dos motivos é o seguinte, quanto maior a indutância, maior será a constante de tempo. Ou seja,
o conversor book vai levar um tempo bem maior para chegar no regime periódico. Então isso aí é ruim, certo? Outra coisa é que quanto maior a indutância, mais caro vai ficar o projeto, maior vai ser esse indutor, certo? Para fazer aí o encapsulamento fica complicado, então acontece esse tipo de coisa, certo? Então você tem que estar ciente disso aí também, porque senão você não precisaria projetar, né? Pois você poderia muito bem colocar um indutor aí de um Henry, certo? Que aí com certeza estaria no modo contínuo, porque um Henry é muito grande. Lembrando que esse valor aqui é micro, certo? Então você poderia simplesmente, se você não sabe responder essa questão, você coloca aí um Henry. E aí pronto, com certeza vai estar no modo de condução contínua para todos os casos. Pois então, galera, se você gostou aí desse vídeo, já deixa seu like, compartilha aí para aquele seu amigo que vai fazer a prova amanhã e tá pegando para estudar agora, certo? Então, valeu!